em função disso, Oparin e Haldane propuseram uma teoria que vocês já escutaram falar, a teoria dos coacervados, lembram? Né? Então, se eu tinha aminoácidos depositados pela chuva que não retornavam à atmosfera com calor, né? E eu tenho aminoácidos que permaneciam sobre rochas quentes e poderiam se combinar através de ligações peptídicas por causa do calor da rocha, né? Então, durante muito tempo eu poderia produzir proteínas, essas proteínas poderiam se agrupar, né, e formar coloides, né, que dariam uma certa individualização, e isso poderia então ter um início de compartimentalização. Eu ter um ácido nucleico junto com uma proteína, eu teria um início de uma protocélula, certo? Essa seria a ideia de um coacervado, que com certeza vocês já escutaram falar, né? Então, esses coloides de proteína, né, que primeiramente se isolaram do restante do ambiente, eles seriam esses primeiros indivíduos, se tivessem algum material genético dentro deles, eles teriam a primeira compartimentalização, né? Bem, a questão de se os compostos orgânicos estavam na Terra ou vieram de outros planetas é uma questão que é amplamente discutida, tá? A gente tem comprovações de meteoritos, né, impactando a Terra, deixando crateras imensas, como uma cratera grande que se formou no México, ok? De um impacto gigantesco que aconteceu, que é justamente o impacto que se especula deve ter destruído os dinossauros, porque mudou tanto o clima, se formou uma nuvem tão densa de poeira, que a fotossíntese ficou impedida durante muito tempo e o clima da Terra mudou. E aí, então, os dinossauros provavelmente teriam se extinguidos. É uma hipótese, tá? Mas olhem só. Então, já se percebeu, já se analisou meteoritos que colidiram com a Terra e se encontrou no interior deles, tá? Alguns compostos, como aminoácidos, como ribose e como outras moléculas. Ribose é o açúcar do RNA, estão lembrados? A questão é que se encontra dentro desses meteoros tanto as versões levógeras quanto destrógeras, né? E todos os aminoácidos e todas as riboses que compõem os seres vivos são sempre as destrógeras, tá? Então, isso é uma questão que começou a ser discutida pelos cientistas, tá? Em 61, esse cara, o Oró, ele começou a discutir mais amplamente essa questão com os achados de micróbios dentro de um meteorito que veio de Marte, ok? E aí, então, como isso levou muita gente a começar a pensar numa origem da vida extraterrestre, né? Várias pesquisas começaram a se desenvolver nessa área, tá? Como é que foi, então, essa descoberta, tá? Olha só, alguns cientistas, tá? Isso daqui saiu na Nature em 2001. Eles descobriram, né, uma bactéria que tem 250 milhões de anos, né? Que é o ser vivo mais antigo descoberto na Terra, ok? Essa bactéria que está viva hoje, vocês estão entendendo? Ela está viva hoje, né? Ela foi encontrada numa minúscula bolha com um fluido dentro de um cristal de sal, tá? Lá no Novo México. E aí o que acontece? Essa bactéria se encapsulou, ficou dentro de um esporo, né? Encontrou um ambiente estável e ficou ali durante 250 milhões de anos. Então a questão que ele levanta é a seguinte: se esse Bacillus permians, ele ficou ali durante 250 milhões de anos, existe uma probabilidade razoável de que um organismo possa ser encapsulado dentro de um cristal e ser soprado para fora de um planeta, né? Porque isso seria possível. Alguns físicos acham que isso não seria possível porque tem a questão do campo gravitacional dos planetas e tem a questão de energia, de ser pequeno o suficiente para poder viajar, mas grande o suficiente para não gravitar eternamente. Vocês estão entendendo? De conseguir passar a atmosfera. Então, essas considerações levaram muitos cientistas a não acreditar na panspermia, tá? Mas o fato é que está aqui, ó, o Bacillus permians, é a bactéria ali, né, que foi encapsulada sim e que foi revivida depois de 250 milhões de anos, tá?
Tem um outro paper que também foi publicado na Nature, tá? Que os autores, eles disseram que eles tinham achado o último ancestral comum dos seres vivos, tá? O progenoto, como é assim formado. Então, o que acontece? Eles acharam um meteorito que eles chamaram de ALH 84001, tá? E eles viram que esse meteorito tinha mais ou menos a forma de uma batata, ok? Ele foi encontrado, ó, na realidade não foi na Nature, foi na Science em 96, tá? Ele foi encontrado na Antártica, como vocês preferirem, a mesma coisa, tá? Esse asteroide, ele deve ter colidido com Marte e lançado esse meteorito, então, no espaço há 15 milhões de anos atrás. Milhões, atenção. Ele deve ter circulado muito tempo no espaço e há 13 mil anos atrás ele caiu na Antártida, tá? Depois, obviamente, de muito tempo, o homem achou esse meteorito. E aí, eles supõem que esse meteorito veio de Marte porque os gases no interior dele são similares à atmosfera marciana, tá? Depois, como Marte e Terra se consolidaram ao mesmo tempo, porque vocês lembram lá da teoria da formação do nosso sistema solar? Pois é. Então, eles teriam condições ambientais semelhantes, ok? A idade do fóssil marciano, ela tem uma idade semelhante aos mais antigos de bactérias terrestres. Então, isso está batendo com essa ideia. Se isso é verdade, então a gente teria a formação de vida paralela em Marte e na Terra? Será? A questão maior aqui é o seguinte: Marte tem uma massa que é 89% menor e só 38% da nossa gravidade é encontrada lá. Ou seja, Marte tem muito pouca gravidade, né? E isso teria causado uma perda de atmosfera, e essa perda de atmosfera talvez tenha barrado um processo evolutivo para a formação da vida, tal qual ela se desenvolveu no nosso planeta. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que eu estou falando é que, igual ao que aconteceu aqui, não formaria em Marte, porque graças à gravidade, né, a atmosfera não seria igual e, em função disso, os processos não poderiam ser os mesmos, ok? Mas o fato é que em 84 esse asteroide foi recolhido e se encontrou, então, algumas evidências de um fóssil que parecia ser um procarioto, ok? Quais seriam as condições que a gente esperaria existir para se formar o primeiro ser vivo? Primeiro, como esse primeiro ser vivo ele não ia ter mitocôndria já, né, porque isso é uma coisa complexa, ele precisaria de uma fonte externa. Essa fonte de energia externa, ela deveria vir de ultravioleta, de descargas elétricas, de radioatividade, de meteoritos, ou seja, uma força não constante de energia. Só que para conseguir fazer com que essa energia juntasse coisas e não destruísse, seria necessário uma compartimentalização, ou seja, proteção, certo? Para evitar a destruição das moléculas que já foram construídas. Se isso acontecesse, depois de eu ter a compartimentalização, além de proteção, eu garanto concentração. Ou seja, se eu tenho algumas moléculas que podem funcionar, né, se autorreplicando melhor, se elas estão concentradas, elas conseguem fazer esse processo com mais velocidade. Vocês estão percebendo? Então, a concentração, né, ela é fundamental para a gente entender a formação de compostos orgânicos mais complexos, certo? Porque senão a diluição levaria a uma lentidão muito grande na formação desses complexos, tá? Bem, depois, uma vez que alguns complexos orgânicos, né, compostos complexos orgânicos se formassem, a gente esperaria que houvesse uma catálise, ou seja, algumas moléculas deveriam de ser capazes de alterar o ambiente ao redor, ok? Elas ou deveriam de formar novas moléculas ou serem capazes de produzir novas moléculas delas mesmas. E por isso que a gente diz, então, que a vida, ela pressupõe multiplicação, que seria, na realidade, a replicação, né? Variação e hereditariedade, implícitos na replicação, concordam? Variação, mutação e hereditariedade, porque se autorreplica, pode se copiar. E o metabolismo, porque sem metabolismo não existiria condições de produzir mais moléculas, de acontecer a autoduplicação, ok?
Então, se especula que antes mesmo do primeiro ser vivo ter aparecido, os processos evolutivos já atuavam.